Bom, pessoal, agora bom dia, né? Eu gostaria de falar aqui e eu peço por gentileza poderem colocar seus microfones no mudo para não interferir, que a gente vai continuar, tá? Então, o que eu vou falar hoje aqui sobre um tema de extrema importância, principalmente para quem tem filhos e netos pequenos, para pensar em duas vezes, não, três ou quatro vezes antes de inseri-las no mundo tecnológico, pelo menos nessa faixa etária. Inclusive adultos também que são afetados por esse processo. Antes, gostaria de dizer que eu vou preparar corações, porque eu vou mostrar algumas imagens que vão impactar um pouco a visão de vocês. Então, preparem corações. São imagens fortes, impactantes, pode mudar nossa forma de ver as coisas. Imagens que vocês nunca viram em lugar nenhum. Então, mas antes de tudo, vou fazer o seguinte. Eu queria falar uma coisa sobre desafio. Eu me lembro, há muitos e muitos anos atrás, tive que enfrentar alguns desafios na minha vida. E quem é que não encontra desafios na vida? Eu acredito que todo mundo, em menor ou maior grau, em algum momento teve desafios na vida. Por que falo desafio? Porque o assunto de hoje está interrelacionado justamente com momentos de superação em algumas coisas. Pois bem, na época, meu desafio foi tão grande que se não tivesse, eu poderia simplesmente largar e entregar os pontos, ou poderia superar isso. E graças a Deus consegui superar com muito custo, foi um alto preço, porque todo desafio importante para ser superado, você tem que ter uma dedicação, uma determinação para você conseguir. Mas quando você consegue, você dá a volta por cima, você consegue muitas coisas. Então fica a escolha da pessoa. Se entrega ou enfrenta desafios. E aí faço uma pergunta, não quero que me respondam não, quero que vocês pensem no seu íntimo, da consciência sobre isso. Você já enfrentou algum desafio na tua vida? Pense nisso enquanto vamos seguir para frente. Ok? Então, vamos lá. O que é dependência digital? A dependência digital nada mais é que falta de saber como lidar com o seu tempo na internet. Não é só ir na internet, a gente tem muitas coisas que a gente pode se envolver, ter uma reação compulsiva sobre alguma coisa determinada, mas como o assunto hoje é sobre a internet, vamos até só nesse aspecto. O uso da internet e o crescente envolvimento das atividades virtuais, levando a um progressivo desconforto emocional e prejuízos funcionais de jovens e adultos, inclusive. É a inabilidade, a falta de saber como lidar com a situação. Os sintomas dessa patologia, veja bem que é uma patologia, aparecem aos poucos até serem constatados em embrolhos sociais, profissionais, emocionais, ao indivíduo e àqueles do cérebro. O que quer dizer isso? Chega a um ponto que a pessoa já perde noção do que está fazendo, onde está, o que está acontecendo com ele. Pode prejudicar o estudo, pode prejudicar o trabalho, pode prejudicar a família, relacionamentos, em tudo que vocês imaginam. Por que eu uso o termo dependência? Porque a dependência também existe, mesmo equiparação com dependência química, como álcool, por exemplo. Não é? O que é um dependente álcool? Apresenta esses mesmos sintomas, né, que acontecem. Inicialmente, o usuário começa a apresentar uma preocupação excessiva com algum tema ligado à internet. Eu acho que, sei lá, sobre inteligência artificial. É uma coisa que me interessa, quero saber. Então vai na internet. Meia hora lá. Passou 2 horas lá, tá pesquisando aí. Em seguida, sente que necessidade de aumentar esse tempo. O tempo não é suficiente. Ficou 2 horas, não é suficiente, preciso mais. Eu vou dar um testemunho pessoal. Primeira vez que eu tive acesso à internet, isso na época que ainda não haviam como hoje a disponibilidade, eram aqueles famosos placas de rede US Robotics, não sei, muita gente não lembra aqui, mas as pessoas mais antigas podem lembrar, que a internet não era fácil, não havia fibra ótica, não havia Claro, não havia Vivo, havia uns provedores de internet que você discava para provedor tipo Terra, Bol e Vol da vida, e aí você conseguia um acesso extremamente lento. Hoje a internet está facilitada, está disponível para todo mundo conseguir usar. E esse é um perigo, não é fácil. Hein?
Tinha. Você ficava meia hora esperando barulhinho ele conectando. Depois que conectava, ficava 2 horas para pensar alguma coisa assim. Enfim. Então, ele começa a apresentar uma preocupação com um tema. E aos poucos vai ver que esse tempo não é suficiente para isso. O que acontece? Ao tentar diminuir esse tempo online, o dependente pode manifestar sintomas de abstinência. Olha que termo que ele usa. Vocês já tiveram contato com alguém que sofre com alcoolismo? É interessante ele colocar esse termo aqui. Eu gostaria de fazer esse paralelo porque chama a atenção. Há muitos anos atrás, bem 27, 28 anos atrás, eu fiz um trabalho, um projeto com o pessoal dos Alcoólicos Anônimos. Eu achei legal esse tema cair agora, porque dá para fazer esse paralelo e entender melhor. E o lema deles, evite o primeiro gole. O primeiro gole a gente pode sintetizar agora com o primeiro tempo que você percebe que está demais da conta na internet. Evita isso. Primeiro sintoma de que você está com irritabilidade. Evita isso. Leva por esse lado. E eles falam uma coisa que é profunda. Ele diz, quando você toma o primeiro copo do álcool, você para eles já é considerado alcoólatra. É muito forte isso. Sabe por que o alcoólatra não percebe que é alcoólatra? Porque simplesmente toda hora está usando. Ele só vai ter noção do que está sendo prejudicado pelo álcool quando para de beber. Esse momento quando ele começa a sentir os sintomas. Começa a sentir suores frios, irritabilidade, crises, chamada crise de abstinência que fala, né? É a mesma coisa acontece com dependência digital. Não é diferente. O que acontece? Ele tenta diminuir o tempo online, mas dependente pode manifestar sintomas de abstinência, como suores frios, olha só. Irritabilidade, tonturas, podendo até terminar um processo depressivo. Pode tornar seu filho, sua filha negra em depressão. Assunto é de extrema importância. Pois bem. E a partir desse momento, que é o tempo conectado passa a ser o quê? Maior do que programado. E as relações familiares, escolares, profissionais, amizades começam a ser afetadas com isso. Quantas pessoas vocês conhecem que assim se enclausura no mundo de internet, já não fala mais com um amigo é só na internet, fulano é só na internet, família é só na internet. Pois bem, mas vamos para as imagens, que ainda vai chegar lá. O que causa a dependência digital? Aí eu trago uma frase do Sigmund Freud, pai do psicanálise, que fala uma coisa que merece uma reflexão profunda. Ele fala que não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo de que nós esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos e olha aqui, e os impulsos a que cedemos sem querer. Pense nessa frase como é importante. Então, o que causa? Quando começa a passar muito tempo dedicado online. Essa é uma das realidades. Quando busca de atenção, como like e comentários. Vocês já viram alguém postar uma coisa, dentro de uma hora, se não aparecer um curtir, um like, ele apaga. Fica irritado, não quer, não gosta. Isso é um sinal de dependência. É o que causa falta de afeto. Esse ponto, principalmente quem é da família, tem que levar muito em consideração. Porque criança não encontra dentro da família, encontra onde? Lá. Antigamente era na rua. Antigamente era na rua, hoje é no mundo virtual. Falta de afeto, carência. Porque ele não consegue perceber, ele vai procurar em outro lugar para suprir. Porque ele precisa disso, ele precisa de atenção. Quando criança se irrita, briga, grita, às vezes é um sinal de socorro. Não é uma irritabilidade, uma criança mimada que está chorando, esperneando, mal educada. Às vezes é um grito de socorro. Quero levar muita atenção dos pais que têm filhos pequenos começarem a observar isso. Disputa em alta exposição. Vocês já viram vários memes disso aqui, né? Corre na rua, tem um acidente. A primeira coisa que a pessoa faz, tirar uma foto certa com 20 mãos para postar na internet. Tem um acidente, vai lá tirar uma foto para postar na internet. Vai para o restaurante,
tirar uma foto do comida comendo, faz um filtro, enfeita e bota na internet. Tudo isso chama-se disputa em autoexposição. E o que acontece? Olha só, antes de falar esse pedacinho aqui, você não tem ideia do que isso pode causar na vida de outras pessoas que estão olhando, que estão observando, estão acessando. Para a gente é um momento de curtição, depende, mas quem que está vendo isso aqui? Como é que vive? Para vocês verem agora o que acontece em forma física, é uma coisa psicológica, mas acontece de fato e causa doença real. O organismo, em contato prolongado com a internet, ele origina descargas elétricas entre neurônios através de dopamina. Quem da área um pouco sabe o que é dopamina. O que é dopamina? É um neurotransmissor que atua no organismo como estimulantes do sistema nervoso central. É isso que começa a causar a dependência. Sente satisfeito com aquilo, se alegra, se satisfaz, continua mais. Uma pessoa, 10 pessoas curtem like, nossa, aí é uma satisfação. 100 pessoas, então você já está nos céus. Aí começa a pensar em outras formas. Entende? Então é isso que causa. Você, as crianças com TDAH, que é uma coisa que anda muito comum, né? Sim. Elas têm um excesso de dopamina. Exatamente. Produção excessiva de dopamina. Minha filha é. Minha filha é também. Vocês estão percebendo a situação como que está? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Agora nós vamos ver um vídeo aqui que é sobre como que está nosso tempo, desde 1930. Tá? Vocês estão vendo aqui tem família, isso em 1930, como é que era o uso da família? Tempo de escola, como é que era? Amigos, amigos, vizinhos. WhatsApps antigos, ficavam na varanda fofocando a vida da alheia, cara a cara com a amigo. Ou então no portão. Né? No portão. Igrejas, as pessoas dedicam tempo na igreja, era isso. Bar e restaurante, saindo por curtição, saídas. Faculdade, coworkers, colegas de trabalho e por final online. Era zero porque não havia internet disponível. Eu vou colocar, não leva nem um minuto. Importante. Veja bem que está escondido online, daqui a pouco como vai dar um salto aí. 64, 65, vê como o tempo da família diminuiu, os amigos estão diminuindo. Não vai ainda nada, né? 79, 80, 81. Começou aí, que aos poucos entrando. Década de 80. Clássicos com esse robótico, esse conexões, esses caras, por exemplo. Olha bem, vê se não merece uma atenção demasiada. 2006, 2008. Nossa senhora, as pessoas passam muito mais tempo online do que com família que já conhece em lugar, do que como tem seguro, do que religiosidade, do que vizinhos, do que faculdade. Vocês entenderam essa realidade? Quais são os sintomas de dependência digital? Nervosismo quando não se tem acesso à internet. Rede social não funciona ou está mais lento do que é habitual. Vocês conhecem algum filho, adolescente, jovem, amigo, que quando a internet não funciona, fica desesperado aqui, ó. Tá funcionando, não está funcionando. Mostra a irritabilidade. Conhece, né, pai? Consultar as redes sociais assim que se levanta e antes de deitar. Olha os sintomas, são pessoas dependentes. Antes de dormir, primeiro que você faz, vai olhando na internet. Quando acorda, a primeira coisa que procura é a conexão. eu tô achando que eu tô com problema. Sentir-se inquieto se não tiver o smartphone ao alcance da mão. Quando perde o telefone, fica desesperado. Parece que está perdendo a vida. Parte do corpo. Caminha utilizando redes sociais. Eu já sofri esse mal. Eu acho que muitas pessoas já sofreram esse mal e eu ainda sofro. Sentir-se mal se não receber likes. Por mais encontra na rua, é isso. Vocês lembram quando começou a surgir o jogo de Pokémon? Pokémon Online, Pokémon Go? Tinha gente que surgiu por opção de carregar de guia, pegava as mãos das pessoas para carregar, para não cair nos buracos. De tanto ficava só jogando e andando por atrás de casa da Pokémon. Então, sentir-se mal se não receber likes. Está lá, puxa, não comentou, não fez. O que é isso? Vou tirar, vou apagar isso aqui. Usar as redes sociais enquanto dirige.
Você olha, fica no trânsito e olha no sinal. Quantas pessoas estão lá, no celular, está lá dirigindo. Quantas frentes é causado por isso? Exatamente. Preferir a comunicação com amigos família através de redes sociais ao invés de cara a cara, frente a frente. Eu já conheci pessoas, amigos, primos, sentar seu pai lá e falavam só por rede social. Puxa, deixa de lá, tá aqui perto. Tá batendo papo, conversa. Quanto ao casal do namorado? Tá vindo aqui, tá na internet, tá na internet. Aí, coisa mais séria mesmo, mais grave mesmo. Piorou. Vamos lá. Sentir a necessidade de compartilhar qualquer coisa da vida diária. Isso aqui causa um mal danado para outras pessoas. Por que digo isso? Achar que a vida dos outros é melhor que a sua pelo que você vê na rede. Tudo é perfeito. Quando as pessoas... A gente costuma falar, no Facebook só tem santo e rico. Não tem nenhum ignorante, não tem nenhum problemático, não tem nenhum que tem problema. Na verdade, tudo é meio que mascarado, camuflado. Quando você posta uma comida maravilhosa, um caviar, sei lá o quê, das costas, do coco bambu na internet, a pessoa que não tem acesso vai ver, ele vai lamentar, puxa vida, eu não estou tendo isso. Olha que vida maravilhosa que a pessoa tem. Pensa que a vida do outro é melhor que a sua sem saber julgar. Não tem a menor ideia do que está acontecendo com a pessoa. Às vezes a pessoa nem tocou o bambu, passou perto, tirou uma foto. Então, isso que a gente tem que chamar de empatia, pensar nos outros. O ato que você faz afeta a vida de outras pessoas. Perder o controle de quanto tempo fica navegando na internet. Como eu falei, a primeira vez que fiquei na internet, tive acesso à internet, juro por Deus, eu sentei às 5 da tarde, minha esposa me chamou, era 1 da manhã, eu não percebi como que passaram essas coisas. A gente perde completamente noção do tempo, porque a coisa é muito atrativa, principalmente para crianças jovens. Foi quando era adolescente jovem, por isso que eu falo. Então, é atrativo, a pessoa quer saber mais, que se interessa mais. E o pior de todos, tentar disfarçar ou mentir o quanto tempo você está online. Você não está mentindo para as pessoas, está mentindo para você. Está prejudicando a si mesmo. E agora vamos citar alguns, existem vários, alguns pequenos fenômenos, doenças que são causadas pela dependência digital. Uma delas chama-se nomofobia. Alguém sabe o que é nomofobia? É um termo em inglês usado, no mobile phone fobia. Fobia de não ter telefone na mão. A pessoa tem fobia de não ter celular na mão. É uma doença psicológica séria. Você pode tirar o celular da mão do seu filho, do seu neto, de quem for, e esperar 2 horas, ver como que a pessoa fica. Se a pessoa sentir irritabilidade, sentir desespero, é nomofobia. Síndrome do toque fantasma, isso é o mais engraçado. Engraçado e triste. É aquela sensação de receber uma notificação ou alguma ligação, vai lá e não tem nada disso. Você ouviu, você percebeu, mas não tem. Isso é o mais difícil. Não, até náusea digital tem. Náusea, o que é isso? Também conhecido como cyber sickness. É uma doença cibernética. Quando a pessoa, ao olhar a tela ou o computador, começa a sentir náuseas ou descontrole, desconforto. Entendeu? Isso ocorre quando você rola a tela em seu celular, no computador, e sente desorientação e sensação de enjoo. É uma doença. Está na hora de se parar. Transtorno de dependência de internet. É um transtorno. O uso problemático compulsivo da internet que resulta em prejuízo significativo na função da pessoa na vida diária. Você quer fazer uma... Peraí, deixa eu ver no internet o que ele está falando. Peraí, deixa eu ver o que não entendo. Você compulsivamente só está recorrendo à internet. Você poderia pegar um livro, poderia conversar com uma pessoa da área, poderia bater um papo, ter muito mais condições de entender do que simplesmente sua internet. E a gente sabe muito bem que a internet é um campo sem ninguém. Você pode achar informações boas, também pode achar informações muito errôneas, que podem te levar por caminhos desconhecidos. Tem depressão do Facebook. Embora no meu Facebook, mas está falando de rede social em geral. Porque a pessoa passa tempo demais conectada nas redes sociais. É o chamado depressão de Facebook.
E para finalizar essa parte aqui, é vícios em jogo online. A gente sabe, tem filhos, sabe como que é. Quando fica horas e horas jogando online para lá, e a gente não tem noção, a gente às vezes fica feliz, nossa, meu filho está mexendo com tecnologia, tá celular, olha como está batendo. Mas olha onde você está empurrando seu filho, sua filha. O neto. Pois bem. Agora, como é que a gente... Mas os pais têm que treinar para isso. Calma, vai ter imagem ainda, tá bom? Mas só para pensar. Como é que evita a dependência digital? Assim como acontece com todas as dependências, aqui também não é diferente. Evitar é melhor do que remediar. Prevenir é melhor do que remediar. É melhor prevenir, porque depois tem que correr atrás de cura, digamos assim, né? Para a dependência. Entre as mais eficientes, vamos encontrar algumas que nós separamos aqui. Uma delas, estabelecer um tempo de conexão. Não deixar livre, ficar a hora que quiser durante tanto tempo na internet. Determinar um período de conexão. Não é para tirar dele, mas determina um período. Você pode ficar 2 horas só na internet. No celular. E se for mais do que uma vez, determina um tempo mínimo de intervalo para a conexão. Quer ficar 3 horas? 2 horas chegou, corta, 15 minutos, sempre, não é 15 minutos deixar o celular aqui ficar olhando, não. Isso não é desconectado, não. Você está conectado, só não está usando. Desconectar significa esquece computador, esquece celular, esquece TV, esquece tecnologia e faça outra coisa. Correr, andar, bater papo, lancha, olha longe, entendeu? Evite o uso do celular em momentos-chave do dia. Toma café, esquece o celular. A família está junta. Vai almoçar, esquece o celular, esconda. Deixa para... Nem perceba, nem escuta. Jantar, mesma coisa. São momentos chaves da vida familiar, da vida das pessoas. Esses momentos deviam ser completamente evitadas. Vocês já viram propaganda do camarada? Que chega sempre na mesa do jantar, filho, esposa, todo mundo está com o celular na mão? O que ele faz? Ele pega uma máquina de escrever, bota no meio da mesa, começa a... Todo mundo para e fica olhando. O que é isso? Uai, vocês estão fazendo o que quero? Eu faço o que eu quero também. Mas é completamente tirou do contexto. Ou seja, chamou a atenção. Vocês estão muito dispersos. É o momento da família, é o momento da reunião, é o momento das amizades, conversas, das interações humanas que fazem bem à saúde mental e psicológica da pessoa. Desativar notificações automáticas. Desativa notificações automáticas. Isso tudo chama atenção, é atrativo. Causa a tentação de você querer saber o que é. Ativar o modo silêncio do celular e não utilizar lá nem para despertador, nem para relógio. Não olha o celular para ver o horário, não usa para despertador. Tem outros meios de você se programar. Principalmente para os filhos. Bota celular na cabeceira da cama. Vocês não sabem, mas existem ondas eletromagnéticas que transmitem as células. Por que chama-se celular? São ondas que vêm da torre celular para seu celular. Quando as pessoas colocam isso aqui, causa doenças sérias. Entre eles, para os homens, quando prolongadas, é disfunção erétil. Afeta a vida da pessoa. Causa doenças seríssimas isso. As pessoas não têm noção disso. Então, quando esqueça o celular para a cama, vai, deixa na sala, vai para o seu quarto, durma, descansa, relaxa, esqueça que tem. E agora, vamos ver um outro vídeo sobre a dependência tecnológica em geral. Quem que vai falar desse vídeo? É uma psiquiatra chamada Ana Beatriz Barbosa Silva. Quem é Ana Beatriz? Para a gente entender a autoridade da pessoa. Ela é ninguém mais, ninguém menos que psiquiatra formado pela Universidade do Rio de Janeiro. Ela é professora honoris causa da Universidade FMU, presidente da Associação de Estado de Distúrbio de Déficit de Atenção, diretora técnica das Clínicas de Medicina do Comportamento do Rio de Janeiro e São Paulo, e supervisiona a equipe deles. E, para não dizer nada, os 2 livros dela foram os mais vendidas, que é tratando do assunto, segundo a revista Veja. Então vamos lá, vamos ver esse vídeo, que é de extrema importância. Prestem atenção do que ela fala. Oi, gente, mais um Mentes em Pauta com a Bia.
Hoje a gente vai falar sobre um assunto que desperta muita curiosidade e também muita preocupação: dependência tecnológica. É interessante que a dependência tecnológica ainda não é caracterizado como uma disfunção, né, dentro de um padrão que seja a ponto de ter nome no CID-10, ou seja, no Código de Doença Internacional da Organização Mundial de Saúde, nem ainda no DSM, que é a classificação americana. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um problema. Enquanto eles discutem lá qual é o protocolo exato para dar um diagnóstico, a gente sabe que o problema avança. E o problema avança e ele já está lá no DSM como algo ligado ao uso abusivo de jogos ou de comportamentos abusivos. Então, assim, é um transtorno moderno que ainda a gente tem muito que estudar. A dependência tecnológica, ela caracteriza-se por um padrão de comportamento onde a pessoa tem uma preocupação excessiva com o uso da tecnologia, impulso de usar essa tecnologia e também um comportamento que faz com que ela use mal essa tecnologia a ponto de trazer problemas no seu dia a dia, seja na vida profissional, seja na vida afetiva ou social. Quer dizer, já traz um problema. Para a gente ter uma ideia, hoje a gente considera mais ou menos, é claro que não é um padrão exato, que o uso acima de 3 horas já é um uso excessivo. Hoje a gente sabe, por exemplo, na Inglaterra, 25% mais ou menos dos jovens, tanto mulheres quanto homens, usam bem mais do que 3 horas. Só para ter uma melhor ideia aqui no nosso país, a gente, antes da pandemia, estava usando uma faixa de 8 horas por dia de rede social. Aí a gente já vê que a coisa ultrapassa e muito o que seria saudável. E antes que as pessoas perguntem, crianças não devem ter acesso a celular, no mínimo, mas assim, antes de 2 anos. Nem pensar, eu diria que antes dos 5. Mas vamos lá, se a mãe está muito pressionada, antes dos 2 não tem negócio, não pode ter negócio. A gente não pode esquecer que os grandes fundadores de toda essa era tecnológica, o pessoal do Vale do Silício, hoje matriculam seus filhos em escolas que não utilizam a tecnologia no ensino, pelo menos do primeiro ciclo, né? Do que a gente chamaria aqui do fundamental. Eles preferem que seus filhos brinquem não com tablets ou computadores, mas com brincadeiras que a gente brincava lá atrás. Se eles pensam isso, eles devem ter um bom motivo. Então vamos lá. A dependência tecnológica, ela guarda uma relação muito grande com dependência de jogos ou qualquer outra dependência. O que significa isso? Toda vez que uma pessoa tem uma dependência, ela passa a viver em função da sua dependência, e isso pode ser para substância, como cocaína, como álcool, como qualquer droga bioquímica, né? Bioquimicamente falando, como também pode ser comportamento. Comportamentos também viciam. E no caso da dependência tecnológica não foge disso. Então a gente tem uma alteração cerebral muito grande, principalmente na área frontal. Por quê? Porque a área frontal é a área que você faz a parte executiva, racional, é aquela que você pondera. Então, pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de alteração na região frontal, seja como, por exemplo, o pessoal que tem TDAH, seja porque a pessoa tem um transtorno de impulsividade, são pessoas muito mais vulneráveis a desenvolver esse tipo de dependência ou qualquer outro tipo de dependência. Então, essas pessoas começam a ter pensamentos obsessivos o tempo todo relacionado ao uso da tecnologia, seja ela para jogos, seja ela para rede social, seja ela qual for. Essas pessoas começam a ter impulsivamente, entram nesse jogo ou nessa tecnologia e não conseguem sair, acham que vão ficar por 1 hora, 2 horas e não conseguem. E quando elas não são impedidas de alguma maneira de ter acesso, ou porque
o computador quebrou, porque o celular quebrou, ou porque perdeu, elas praticamente têm sinais de abstinência mesmo. Ficam irritadas, ficam agressivas. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a dependência tecnológica existe. Para vocês terem uma ideia, hoje o tratamento que é feito é muito à base de uma substância chamada bupropiona. A bupropiona, ela produz dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é a substância que faz o lobo frontal, né, funcionar mais. Então ele fica mais centrado, ele tem tendência a diminuir essa impulsividade, entrar numa coerência. Isso é um dos tratamentos, mas o tratamento mesmo é comportamental, é a mudança de hábito nesse aspecto. E, pasmem, os spas que mais crescem hoje no mundo ocidental são os spas de detox para a tecnologia. Então, as pessoas pagam, e pagam caro, para ficar 15, 20 dias longe de qualquer tecnologia. Os primeiros dias são terríveis, porque eles têm abstinência como qualquer dependente de qualquer substância. E depois eles começam a descobrir que existem muitas outras coisas além da tecnologia. A tecnologia é uma coisa que está trazendo quase uma atrofia, né, dos nossos sensores de maior desenvolvimento de raciocínio. Por quê? Porque o lobo frontal ele fica à mercê desse descontrole. E é ele que faz com que a gente possa pautar melhor nossa vida. Então, a gente, para ter uma ideia aqui no Brasil, antes da pandemia, como eu falei, 8 horas. Hoje, eu acredito que seja mais. É um uso para lá de abusivo. Se a gente for falar assim, qual é o tempo? O ideal que seja 3 horas por dia, que não passe disso. Estou falando ideal, porque ideal é 2 horas. Né? Então, a gente tem que estar muito atento, porque é uma realidade que está se impondo. Todos os jogos, todas as redes sociais, tudo é feito com muito conhecimento científico. Essas pessoas que criam esses aplicativos sabem exatamente o que captura o cérebro e o que faz com que acione o nosso sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? É um circuito cerebral que é ativado e libera dopamina e faz a gente sentir prazer imediato. Não é por outra razão que quando você posta alguma coisa e vê lá um número de cliques subir, você tem um prazer. Aí você quer mais e mais e mais. E muita gente hoje posta alguma coisa, não tem cliques, tira e bota outro. Isso já é um comportamento extremamente disfuncional. Porque se você tem uma rede social, é para você botar aquilo que você acha que deve botar. Se as pessoas vão gostar ou não, a gente não sabe. Mas nunca se torne dependente de aprovação externa, porque isso com certeza, a médio e a longo prazo, vai trazer um comportamento, um vazio insuperável, que incondicionalmente vai evoluir para um quadro de depressão. Então fica a dica, se você está começando a achar que está dependente, está na hora de rever o seu comportamento, os seus conceitos e se cuidar, porque como qualquer dependência, a dependência tecnológica leva à depressão. E as imagens? Estão preparados? Eu sinto desapontado, não tem imagem nenhuma. Eu só quis criar essa perspectiva de vocês verem algumas na internet. É a mesma coisa que as pessoas sentem quando vão em busca de alguma coisa que não sabem o que é. Vocês estão entendendo? Vocês perceberam como que vocês criaram essa perspectiva? O senhor vai ver uma coisa que, na verdade, não é aquilo que ele imaginou. É uma ilusão. Mas é uma ilusão que causa doença, causa problemas, causa dependência. E a melhor coisa é evitar do que remediar. Prevenir. Prevenção é o melhor caminho.